Irmãos, nós vamos, nesse momento, orar mais uma vez. Curva sua cabeça, assim assentado mesmo. Vamos orar e falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de ministrarmos a Teu santo rebanho. Oh Deus, usa as minhas cordas vocais como instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Oh, que Teu Espírito flua livremente, Pai querido. Mais de Ti e menos de mim. Oh Deus querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações e toda força contrária que o inimigo tenta fazer contra nós seja jogada por terra pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é a restituição da visão. Glória a Deus. Restituição da visão. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Amém? Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Amém? Bom, nós conhecemos esse texto de Lucas 4, 18, 19, é na verdade a reprodução do texto de Isaías, quando Isaías profetiza isso, séculos antes de Jesus, e aqui Jesus está demonstrando que ali é o cumprimento dessa palavra. Mas nós já pregamos sobre esse texto várias vezes, mas hoje eu quero pegar simplesmente em um ponto desse texto, um único ponto desse texto, que é a restauração de vista para os cegos. É possível que uma leitura despercebida do texto, assim, uma leitura rápida, a gente pense que Jesus está falando o cego, fisicamente cego, né? Aquele que é cego, que não enxerga fisicamente falando. Mas não é isso que ele está dizendo. Essa restauração de vista aos cegos é porque o pecado cegou o homem. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento. Essa visão não é uma visão dos olhos em si, é uma visão do entendimento, da mente. É isso que ele está dizendo. E há uma promessa de que ele viria para restaurar essa visão dos cegos. Pastor, mas como é que o senhor afirma isso? Aonde que está escrito isso? Vamos lá. João capítulo 12, versículo 40. Vamos ver que há uma visão da mente, uma visão do entendimento. Quando nós entendemos, nós vemos. Quando nós não entendemos, não vemos. João 12, 40 diz assim: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e os cure. Então veja bem, quando não se vê com a mente, não se compreende com o coração, é um processo aqui que está sendo escrito aqui. Jesus diz: olha,
ver com os olhos, compreender com o coração, converter-se e ser curado. Aleluia. Isso é um processo. Ver com os olhos, compreender com o coração, converter-se e ser curado. Muita gente quer inverter esse processo. Esse ser curado não é cura de enfermidade necessariamente física, mas é a enfermidade do pecado. O pecado é uma enfermidade. O pecado é uma enfermidade na alma do ser humano. Então, muitas vezes, no processo de evangelização, as pessoas querem que as pessoas sejam curadas, aí se convertam, aí depois eles vão ver e vão compreender com o coração. Não, o caminho é, primeiro você precisa ver. Se você for cego, você não verá. Vendo, você precisa compreender com o coração. Compreendendo, é possível que você se converta, e convertendo, você vai ser curado. Esse é o processo. Glória a Deus. Então, vejam bem, ainda no Evangelho de João, só que no capítulo 9, versículo 39. Jesus diz o seguinte, leitura polêmica. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então você compreende que não está sendo falado aqui de visão física, não está sendo falado aqui de nada físico. Jesus diz: olha, eu vim para juízo. Ontem eu estava dando uma aula e surgiu justamente essa pergunta, né? Os crentes hoje em dia ainda estão muito enganados com essa questão do julgamento. Ainda estão achando que vão comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgados. É impressionante isso. Muita gente acha, crente, estou falando de crente, salvo, nascido de novo, acha que vai comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado. Porque está escrito lá em Apocalipse, que estava lá, foram colocados diante do trono do Cordeiro para ser julgados. Quem foi colocado lá? Jesus é muito taxativo em dizer: olha só, não tem essa de ser julgado no final. O julgamento já veio. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ué, então por que as pessoas vão comparecer diante do tribunal de Cristo? Para receber a sentença. Não é? Porque no julgamento tem todas essas partes. No julgamento tem a apresentação de provas, tem a explanação lá do advogado de defesa, do advogado de acusação, do promotor, tem esse negócio todo, blá, 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 e depois tem comparecer lá na frente para ser dada a sentença. Depois que já teve toda aquela discussão, aquele negócio todo, foi cada um para o seu canto, reuniu lá, se tem júri, vai reunir o júri, se tem isso, tem reunir aquilo, aí vamos lá, voltar todo mundo para ouvir agora qual foi a sentença, qual foi a decisão. Nós não seremos julgados com o mundo, irmãos. A Bíblia diz que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Jesus veio para juízo. Esse é o juízo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não tem uma segunda chance. Mas depois morreu. Não tem. E aí ele diz: a fim de que os que veem, ou melhor, os que não veem, vejam. E os que não veem, e os que veem sejam cegos. Veja bem, então ele vai
abrir a visão de um e vai fechar a visão do outro? Sim, mas como é isso? Quando Jesus falou essas palavras, os fariseus reagiram. Quer dizer que nós também somos cegos? E aí Jesus fala, não, vocês não são cegos de maneira nenhuma. Vocês são os que veem. Agora, porque vocês veem, permanece o pecado de vocês. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês sabem exatamente quem eu sou. Vocês veem quem eu sou. Mas mesmo sabendo quem eu sou, vocês não querem quem eu sou. Então, por isso, permanece o pecado de vocês. Agora, esse povo todo que anda aí como ovelha que não tem pastor, eles não sabem quem eu sou. Então, eu vim para trazer visão a eles. Para dar a eles visão de quem eu sou. Irmãos, é impressionante hoje no mundo, as pessoas muitas vezes não sabem quem é Jesus. Quando o Diante do Trono fez aquele DVD de criança, né, Quem é Jesus, aquele DVD não serviu só para criança, não. Aquele DVD serviu para muita gente. Porque mesmo os adultos não sabiam quem era Jesus. E não sabem ainda. Porque, infelizmente, nas igrejas não é explicado quem é Jesus. Aí você vai falar assim, não, pastor, eu sei, Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio ao mundo, morreu por mim, pelos meus pecados, eu sei disso. Tá, isso até aquele que está no botequim ali sabe. Ter informações a respeito de Jesus não quer dizer que você sabe quem é Jesus. Muitas pessoas têm algumas informações, pode ser que você tenha algumas informações de algum famoso aí, de um artista, de um cantor, você sabe com quem ele é casado, você sabe quantos anos ele tem, você sabe se ele tem filhos, mas você conhece? Não, você não conhece. Você tem informações. A pessoa é muito mais do que poucas informações. Tem muito crente que tem muitas informações de Jesus, mas não tem conhecimento de Jesus. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E é essa visão, a visão de Jesus, essa revelação de Jesus, que nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos ter essa revelação. Jesus fala, olha, eu vim para que aqueles que dizem que veem, não vejam, e aqueles que não veem, consigam ver. Deus tem para o seu povo nesses dias, visões da sua vontade. Muitas vezes a gente não tem uma noção do que Deus quer. Eu creio que Deus quer abrir a nossa visão. A nossa visão a respeito da nossa família, a respeito do nosso ministério, especialmente do ministério, porque nesse tempo de pandemia, muitos crentes perderam a visão ministerial. Muitos crentes perderam a visão ministerial. Muitos crentes agora já eram antes, mas estão cada vez mais voltados para si mesmo. E não tem coisa mais fatal do que o crente perder a visão de Deus. Todos nós precisamos comer, todos nós precisamos morar, todos nós precisamos vestir. Mas a obra de Deus não virou secundária, nunca foi secundária nem nunca será. A obra de Deus sempre foi prioridade, sempre será para aqueles que são nascidos de novo. Para o mundo não tem nem lugar da obra de Deus. Para o mundo está em último lugar. Nem tem classificação, mas para nós que somos salvos, Paulo fala, para nós somos salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Cristo é o mais importante, é o que está no meio, pode faltar tudo. E lembro das palavras dos mais idosos, daqueles até que já partiram com o Senhor, quando a gente chegava e perguntava, está tudo bem? Está com Cristo no barco, tudo vai bem. Ele sempre respondia assim, com Cristo no barco tudo vai bem. Cristo tem que estar no nosso barco.
Então veja bem, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, olha o que Paulo fala. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Os homens de Deus no passado tinham visões e revelações de Deus. Visões e revelações de Deus. Qual a visão que Deus está dando para você da sua família? Muitas vezes nós olhamos só as circunstâncias, nós olhamos que está tudo ruim e nós não conseguimos ver nada. E nós até entramos em desespero porque não conseguimos ver nada. Precisamos buscar uma visão de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha visão da obra de Deus. O que capacitou aqueles homens e mulheres serem maltratados, serem presos e até mortos no passado? Eles tinham visão de Deus. Quando Paulo foi para Roma, ele foi para Roma sabendo que iria morrer, mas ele foi por causa de uma visão de Deus. Deus disse para ele: olha, eu quero que você fale de mim, assim como você falou aqui, quero que você fale de mim em Roma. Ele sabia que ele não iria voltar de Roma, mas ele tinha uma visão de Deus. Aleluia. Então o que nós precisamos nesses dias é de uma visão de Deus. Uma visão de Deus para a nossa família, uma visão de Deus para o nosso ministério, uma visão de Deus até mesmo para o seu trabalho. Porque, irmãos, existem trabalhos e trabalhos, existem trabalhos que são muito bem remunerados. E nós podemos até correr atrás deles, mas somente aquilo que for de Deus para a nossa vida vai trazer satisfação. Existem pessoas que ganham muito bem e estão insatisfeitas. Por quê? Porque não é uma visão de Deus. Não tem uma visão de Deus, é simplesmente uma visão de lucro. Simplesmente uma visão de lucro. Então nós precisamos de uma visão de Deus. O crente sem visão, é até redundante dizer isso, né? O crente sem visão é o crente cego. Mas não tem outra coisa para falar. É isso, você não tem visão. Eu vejo as coisas simplesmente naturais. Paulo fala assim: olha, agora ninguém mais conhecemos na carne. Tudo agora que nós conhecemos, nós discernimos espiritualmente. Ou seja, nós temos uma visão espiritual das coisas. Temos uma visão espiritual. E eu creio que chegou um momento de Deus restituir essa visão. Como eu disse, eu estava dando aula ontem, falando com as pessoas, e é maravilhoso, irmãos, quando a gente começa a falar da graça de Deus, e ver as pessoas falando, meu Deus, né? Eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto isso. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, mas nós precisamos ter visão da palavra, porque senão nós vamos ficar sempre nessa, e sempre no raso, sempre na superfície, não chegando a lugar nenhum. Deus tem sonhos e visões para dar para nós. Olha, para aqueles ainda que acham que estão velhos, né? E acham que, eu já estou velho. Deus tem sonhos e visões para dar para você. Eu não espero mais nada da vida. Deus tem sonhos e visões para dar para você. Creia nisso. Ainda não chegou a sua hora de ir embora, você está aqui ainda. Deus tem sonhos e visões para dar para você. Olha só. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7, 13. Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Aleluia. Você tem visões de noite? As minhas visões da noite. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Sabe como é que eu vejo Daniel falando isso aqui? Eu vejo Daniel falando isso com naturalidade. Parece que Daniel escreveu para alguém que estava acostumado com isso. Nas minhas visões da noite, será conversa comum.
Não tinha nada de extraordinário, dizer assim, ué, você tem visões da noite? Nas minhas visões da noite eu vi. E visões da noite, irmãos, nem sempre são sonhos. Você dormiu de barriga cheia e sonhou, não. São visões de Deus. O que ele viu quando ele estava nas visões da noite? Ele viu alguém como o Filho do Homem, ele viu Jesus. E esse alguém como Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias. Ele teve uma visão de Jesus, ele teve uma visão de Deus nas visões da noite. É um tempo de restituir visão. Visão daquilo que Deus quer. O mundo cada vez mais se torna secularizado, distante de Deus e querendo dizer que a Bíblia é um erro. Eu não sei se vocês viram, mas corre aí na Câmara, estão querendo fazer uma lei que não pode alterar o texto da Bíblia. Mas o texto da Bíblia não é alterado. O texto da Bíblia é traduzido. Essa não poder alterar o texto da Bíblia é meio estranho, né? Porque toda tradução, você tem que fazer uma interpretação. E vai ter uma alteração. Então, que tipo de alteração? Agora, a questão é a seguinte. O que o governo, o que os políticos, o que eles têm a ver com a Bíblia? A Bíblia não é do Brasil, a Bíblia não é do governo federal, e a Bíblia não é de nenhum governo, nenhum canto do mundo. Então, como é que eu vou legislar sobre aquilo que está escrito na Bíblia? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão passando da medida. Cada vez mais eles vão querer interferir na forma que você acredita em Deus. A Bíblia diz assim, assim, não, mas você não pode acreditar assim. Eles vão querer dizer o que você tem que acreditar. Nós precisamos de visão de Deus, irmãos. Porque às vezes as pessoas vêm com sutilezas de palavras e a gente até começa a concordar com as ideias deles. Aí eu vejo o crente falando assim, tem que ter uma lei mesmo para não poder alterar a Bíblia. Como é que é? Não, a Bíblia é o que a Bíblia é. A Bíblia não foi alterada, não é alterada. A Bíblia é traduzida. Lógico, tem traduções melhores e traduções piores, mas a Bíblia é traduzida. Que tipo de alteração que eles estão falando? Então, por exemplo, se eu fosse pegar alguns textos da Bíblia e colocar num livro para criança, fazer um livro para criança, né, colocar umas historinhas da Bíblia e colocar para criança, não poderia, porque eu estaria alterando a Bíblia. Olha só que situação. Então, na verdade, o mundo está se tornando cada vez mais intrometido nas coisas que não dizem respeito a ele. E eu vejo que a gente caminha, o mundo caminha, o mundo caminha para tudo aquilo que está escrito em Apocalipse. Vai se cumprir. Mas nós temos visão de Deus. Aleluia. Aleluia. Entenda que a visão de Deus é para tudo na sua vida. Tudo na sua vida. É para o seu trabalho. Você precisa de visão de Deus. Quem sabe, nessa semana ainda, Deus vai abrir uma oportunidade para você. E Ele vai te mostrar essa oportunidade. A visão de Deus. Às vezes, algo relacionado à sua família, você não sabe, Deus vai te dar uma visão, vai te dar um sonho, vai te mostrar, é visão de Deus. Sabe, os profetas do passado, eles tinham isso de forma natural, mas nós hoje achamos coisas extraordinárias. E eu tive um sonho, e eu disse, não, as visões da noite são naturais. É quem tem o Espírito Santo de Deus, Deus dá visões. Deus quer restaurar a visão, não porque a gente caminha por vista, não, irmãos, mas nós caminhamos pela visão do Senhor. Paulo disse assim, ele teve uma visão de um jovem da Macedônia, falando, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele diz, obedecendo a visão celestial,
obedecendo a visão celestial. Não é obedecendo a minha visão, não, a minha vista, não. É obedecendo a visão celestial. Nós precisamos da visão celestial para obedecer a visão celestial. O que Deus quer? Deus dá visão. Quando Deus falou para Moisés, constrói o tabernáculo, Deus deu a ele uma visão do tabernáculo no céu. Olha, você vai fazer assim, igual a esse aí que eu estou te mostrando. Aleluia. E eu creio que Deus quer dar visões ao seu povo. Então se prepare para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você comece a ter visões de coisas que você não sabia. Deus vai começar a mostrar a respeito da sua vida, do seu ministério, da sua família, do seu trabalho, visões de Deus. E essas visões vão te fazer poupar tempo, esforço e dinheiro. Porque muitas vezes, porque a gente não tem visão de Deus, a gente se esforça muito em uma coisa que não deveria. A gente perde tempo em coisas que não deveria perder tempo, porque a gente não tem visão de Deus, a gente não sabe. E a gente até perde dinheiro, porque às vezes investe em coisas que não deveria investir. Mas a visão de Deus, ela traz um esclarecimento para todas essas coisas. Eu não sei se você quer, eu não sei se você crê, mas eu espero que sim, que você creia e que você queira a visão de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu preciso da visão de Deus. Para tudo aquilo que eu tenho que fazer, eu preciso da visão de Deus. Eu creio que você também precise da visão de Deus. Aleluia. Glória a Deus.